Hello, meus amores. Good morning. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós daremos início ao nosso terceiro bimestre. Daremos início à unidade 9. É a unidade onde nos traz o tema, né? Uma pergunta. Is she a nice girl? Então, nessa unidade, nós vamos utilizar o verbo to be que nós já aprendemos, né? Então, nós aprendemos o verbo to be nas suas três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. E nós iremos, na aula de hoje, né, nessa unidade, utilizar esse verbo to be, tá certo? Para fazer perguntas. Iremos utilizar também, ampliar o vocabulário que vocês já sabem aprender e utilizar as nacionalidades, os países, para falar sobre, dar informações pessoais, certo? Então, nós iremos utilizar todos eles. Então, de início, a gente observa que as crianças elas estão em uma sala de aula, né? E a professora ela está falando algo para eles, né? Então, do que será que a professora está falando? Aí, no para iniciar de vocês, nessas perguntas iniciais da unidade, temos algumas perguntas, né? Então, a primeira delas é pergunta sobre quem a professora está falando. Então, vamos entender. Nesse primeiro balão, a professora ela está falando sobre alguém, né? Então, ela diz o seguinte: Good morning, class. Tomorrow, a new student is coming to our class. She is from Europe. You can ask me questions about her. Então, lembrando, né? A professora ela está aí falando sobre uma nova estudante. Ela dá bom dia aos alunos e ela diz que amanhã, tomorrow, a new student is coming to our class. Então, ela está dizendo que no dia seguinte, né, que amanhã, uma nova aluna virá para a aula, virá para a turma deles, né, fazer parte da turma desses alunos. E aí ela pede algo para os alunos, né? O que será que ela pede para os alunos? Então, ela diz assim, ela pede para os alunos, né? Ela diz que ela é da Europa, né? Primeiro, né? She is from Europe. E aí ela diz, you can ask me questions about her. Né? Vocês podem me fazer perguntas sobre ela, né? Então, aí, os alunos, eles fazem algumas perguntas, né? Então, o primeiro garotinho aqui embaixo, ele pergunta, is she a nice girl? Então, lembrando, né? Nós aprendemos o verbo to be nas suas três formas. Na aula de hoje, a gente vai revisar essas três formas e aí, de início, a gente observa uma delas. Vocês conseguem lembrar, conseguem identificar que forma é essa? A forma interrogativa, né? Que é a forma de perguntas. Então, lembrando, né, que quando a gente vai falar na forma afirmativa, a gente faz essa mudança, né? Faz essa troca, né? Então, a frase aí, ela ficou, né? A pergunta, is she a nice girl? Né? E não, she is a nice girl, como na forma afirmativa, né? Então, na forma interrogativa, a gente utiliza dessa forma. E o que é que o menino está perguntando? Ele pergunta se ela é uma menina legal, né? Uma garota legal. E o outro colega pergunta, né? Is she from England? Né? Ela é da Inglaterra? E a professora vai dar essas respostas sobre a nova estudante que está vindo, né? Ela diz o seguinte, yes, she is. Her name is Jenny Fletcher. Please help me make her feel welcome in our class. Então, vamos entender também o que é que isso quer significar. Então, lembrando que quando a gente vai falar de alguém para outra pessoa, se a gente estiver falando de uma colega, por exemplo, se eu estivesse apresentando uma amiga minha para vocês, né? Eu diria para vocês, she is my friend. Her name is Sarah. Né? Essa é minha amiga, o nome dela é Sarah. Então, quando a gente vai falar de alguém, certo? Quando a gente vai falar de alguém para outra pessoa, se for feminino, né? Se for uma menina, a gente utiliza o her, que são essas três letrinhas que vocês estão vendo aí. Her, né? Her name, o nome dela, que é o que a professora está falando para os alunos, né? Ela está apresentando, dizendo que vai vir uma nova aluna
E aí ela disse que o nome dela é Jenny Fletcher, né? E aí, de onde será que a Jenny é? De onde a Jenny Fletcher é? Ela falou que ela é da Europa. E aí o menino perguntou, né? O colega perguntou se ela é da Inglaterra, então ela falou que sim. Então, respondendo a segunda pergunta aí do para iniciar no livro de vocês, essa pergunta aqui abaixo, né? De onde é Jenny Fletcher? Então, ela é da Inglaterra. E a terceira pergunta, né? O que que a professora pede aos alunos? O que foi que a professora pediu aqui a eles nesse balãozinho, né? Ela disse assim, ó. Please help me make her feel welcome in our class. Então, o que é que isso quer significar? Help me, a gente sabe que é me ajude, né? Me ajude. Make é o verbo fazer. Ajude-me a fazer, né? Com que ela se sinta, né? Feel é sentir, né? Então, a professora pede que eles ajudem ela a fazer com que a nova aluna se sinta o quê? Se sinta o quê, né? Welcome, que é bem-vindo, in our class. Então, a professora pede que os alunos ajudem ela, né? Ajudem a professora a fazer com que a nova aluna sinta-se bem-vinda na nova sala dela, certo? Na nova turma dela. E aí, na próxima página do livro, vocês têm uma leitura, né? Tem uma leitura pequena aí. Listen and practice. Então, vocês irão ouvir, né? Eu vou ler para vocês esse texto e vocês irão ouvir e vão repetir em casa também depois a leitura desse texto sobre essa moça que está aí ao lado, né? Que é uma modelo muito famosa aqui no Brasil e até fora do Brasil também. Diz o seguinte... who is she? Né? Quem é ela? É uma pergunta primeiro, né? Who is she? Quem é ela? She is Gisele Bündchen. Então, aí a gente já vê o verbo to be na forma afirmativa, né? She is, ela é Gisele Bündchen. E aí, nós temos a outra pergunta. Is she a model? Is she a model? Já também o verbo to be na forma interrogativa. Is she a model? Ela é uma modelo? E aí, como resposta, nós temos yes, she is. O verbo to be também na forma afirmativa, né? Sim, ela é. Depois, nós temos aí na forma interrogativa, novamente, né? De pergunta. Is she from the United States? Então, ela é dos Estados Unidos? E aí, como resposta, nós temos o verbo to be na forma negativa. No, she isn't. She's from Brazil? Não, ela não é dos Estados Unidos, né? Ela é do Brasil. E com base nesse exemplo, vocês irão responder o texto que nós temos aqui abaixo. Então, aqui ao lado nós temos a figura do príncipe Harry, né? O príncipe lá da Inglaterra. Ao lado dele nós temos a esposa, né, dele. E aí vocês irão seguir esse exemplo e completar com as palavras que estão faltando, certo? Então, vocês vão fazer como está lá no exemplo. Então, no exemplo nós temos aqui, certo? Vou ler mais uma vez, vocês vão repetir em casa. Who is she? She is Gisele Bündchen. Is she a model? Yes, she is. Is she from the United States? No, she isn't. She's from Brazil. Certo? Então, vocês vão repetir essa leitura em casa. E aqui abaixo, vocês vão preencher essas lacunas, né? essas linhas, com as palavras que estão faltando para completar o texto sobre o príncipe Harry e a sua esposa, tá certo? Então, vocês vão seguir o exemplo aí acima. As palavras que estiverem faltando aqui abaixo, vocês irão completar. Lembrando que a gente utiliza o she para ela, né, para feminino, e o he para ele. Então, nós temos aqui algumas frases, né, who e o tracinho que vocês vão completar. E aí, nós temos abaixo o Prince Harry. Então, vocês vão completar também com o que está faltando para apresentar ele. E depois a gente tem aí a pergunta, né? Is he a singer? Ele é um cantor? E aí nós temos a resposta no. Então, como é que a gente continua respondendo aí? Como é que a gente responde na forma negativa? No. E aí vocês vão completar também.
tracinho, the captain, general of the Royal Marines. E aí vocês irão completar com o que está faltando para completar essa frase. Depois nós temos a pergunta: Is he from the USA? Ele é dos Estados Unidos? E aí nós temos o no, e vocês irão completar também com o verbo to be na forma negativa, né? No, e vão completar. Tracinho, England. Depois nós temos a outra pergunta: Who, tracinho. Depois, embaixo, nós temos tracinho, Meghan Markle. E aí nós temos a pergunta também: Is she an actress? Ela é uma atriz? E aí vocês vão completar. Yes. Então, como é que a gente completa a frase também utilizando o verbo to be? Só vocês olharem, lembrando esse exemplo aqui acima, tá certo? Vocês só irão trocar o nome da pessoa, né? Se tiver para vocês copiarem o nome da pessoa e o país de onde ela é, tá certo? E o verbo também, né? Se vocês vão utilizar o he ou o she. Continuando aqui embaixo, então nós temos yes, tracinho, então vocês vão completar essa frase afirmativa. But she's retired. Now she's a member of the British Royal Family, né? Então aí a gente viu também que ela é uma atriz, sim, mas no momento ela não está atuando como atriz, né? No momento ela é como se ela estivesse afastada, né? Que agora ela faz parte da família real. E aí, por último, nós temos perguntando a nacionalidade dela. Is she from England? Né? Ela é da Inglaterra? E aí a gente vê a resposta aí abaixo, no, e vocês irão completar tracinho da USA, certo? Completando conforme o modelo acima. Depois disso, aqui abaixo, vocês vão precisar usar o dicionário, seguir esse modelo e pesquisar as nacionalidades correspondentes. Então, aqui nós temos as frases relacionadas aos países e vocês vão precisar completar essas frases utilizando as nacionalidades. Então, vamos lá. No modelo, nós temos I am from Brazil. I am Brazilian. Eu sou do Brasil, eu sou brasileiro. E aí, vocês irão completar essas outras frases abaixo, né? I am from France. I am, e vão completar, vocês vão pesquisar como é que se diz, né, a nacionalidade aí. Quem nasce na França é francês. Então, vocês irão completar a nacionalidade de todas essas palavras, certo? Pesquisando como é que se diz cada uma delas. Na segunda frase, nós temos I am from Italy. I am from Italy. I am, e vão completar como é que se diz italiano. Na terceira frase, nós temos I am from England. I am, e vão completar também. Depois, na quarta frase, nós temos I am from Japan. I am from Japan. E vão completar com a nacionalidade de quem nasce no Japão. Depois, na quinta frase, nós temos I am from Germany. I am from Germany, né? Eu sou da Alemanha. Então, quem nasce na Alemanha é, e vão completar também com a nacionalidade em inglês. Depois, nós temos I am from Canada. I am from Canada. E vão completar com a nacionalidade. Depois, nós temos I am from China. I am from China. I am, e vão completar com a nacionalidade de quem nasce na China. Depois nós temos I am from Argentina. Argentina, né? I am from Argentina. Vão completar com a nacionalidade de quem nasce na Argentina. Depois I am from Spain. Vão completar também. I am from the United States. Vão completar com a nacionalidade. E por último, I am from Switzerland, né? Switzerland. E aí é um nome um pouquinho difícil, né? I am from Switzerland. E aí vocês irão completar com a nacionalidade de quem também nasce nesse país, tá certo? Depois disso, vocês vão praticar esse diálogo. Então, vocês podem completar e a gente pode praticar na nossa videoconferência, ou então vocês podem praticar com algum colega de escola da sala de vocês, né? Vocês podem conversar com eles.
ou com alguém em casa também, vocês podem completar, ou sozinhos também. Vocês vão precisar completar essa conversa utilizando os países e as nacionalidades que vocês viram acima, né? Então, vocês aprenderam aí alguns deles e vocês vão precisar completar com os países e as nacionalidades. Então, nós temos aí, né, letra A e letra B. Então, a letra A vai perguntar, are you? E vai utilizar o nome de um país. E a letra B vai responder, no, I am not, I am. E vai responder com a nacionalidade. And you, where are you from? E você, de onde você é? E por último, a letra A vai completar com o nome do país. I am e vai escrever o país, tá certo? Então, a letra A vai perguntar, are you? E vai perguntar a nacionalidade, uma nacionalidade. Vocês vão escolher alguma delas aí. Por exemplo, are you Brazilian? E aí a pessoa vai responder da letra B. No, I am not. I am Spanish. Por exemplo, né? Eu sou espanhol. E aí vai perguntar, and you? Where are you from? E você? De onde você é? E outra pessoa vai responder, por exemplo, I am from Canada. Né? Eu sou do Canadá, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu, né? Revisou, na verdade, a utilizar o verbo to be, certo? Para fazer essas perguntas. E aprendemos também um pouco mais sobre esses países e essas nacionalidades em inglês, tá certo? Então, por hoje é só. A gente fica aqui até essa página e na próxima aula a gente continua, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Bye, bye!